ela tinha 4 anos de idade e a gente estava ali no McDonald's, no centro de Guarulhos, e a gente saímos do McDonald's e ela estava com um saquinho de lanche dela. E sem ninguém falar nada, tinha um senhor sentado no canto assim da guia, um senhorzinho de idade já. E sem ninguém falar nada, ela pegou o lanche dela e foi até o senhor e entregou para ele. O lanche dela. O lanche dela, o saquinho de lanche do McLanche, né? Quando ela entregou para ele, ele começou a chorar. E tremendo, Michel. Ele tentou abrir o lanche e não conseguia porque ele estava com muita fome. E ali ele começou a comer o lanche com papel e lanche tudo. E naquela hora ali, ele chorando, eu me apresentei para ele, cheguei perto da minha filha, eu falei, o senhor tá bem? Ele falou assim, cara, eu tô aqui mais ou menos há 2 horas. Toda vez que eu me aproximo próximo de um carro para me pedir um lanche, eles fecham o vidro e saem andando, achando que ou eu vou roubar eles ou eu tô atrás de dinheiro para usar droga ou bebida, mas eu só tô com fome, cara. Nessa hora ali, a gente começamos a conversar com ele, ele falou assim, eu posso te contar um pouco da minha história? Aí eu falei assim, pode, o senhor fica à vontade. Tô aqui para ouvir o senhor, porque eles gostam de conversar. O pessoal Sim, que hoje sim, está em situação de rua, eles gostam muito de falar da vida deles, desabafar, pedir oração. Muitas das vezes, os meninos que sabem, eles querem um abraço, sabe? Eles não querem, às vezes, nem comida, mas um um abraço. abraço, né? Um abraço. Eu sempre falo que um abraço pode mudar o dia de alguém. E É, muda. E ali a gente, né, conversando, ele falou assim, olha, amigo, eu nem sempre morei na rua. E eu falei, é mesmo? Ele falou assim, sim. Eu trabalhava numa multinacional, sim. eu era vendedor, e ele falou o nome, só que na época eu não me recordo, e ele viajava muito para fora do país. Nossa, cara. Ele trabalhava nessa multinacional e eles prestavam muito serviço para fora do país. Um certo dia ele estava aqui no Brasil, ele tinha 2 filhos. Ele pegou a sua família, sua esposa e seus 2 filhos e foi no Ibirapuera. Tem um dia com a família, né? Sim, Quem nunca pegou a família e foi num parque, é muito sim. bom, né? É muito bom. E ali a gente chegando, e ele falou que ele saindo do parque, ele entrou dentro do carro e ele entrou numa rua. Quando ele entrou numa rua, veio um caminhão desgovernado e bateu no caminhão dele, no carro dele. Quando o caminhão bateu no carro dele, ele disse que ele apagou. Automaticamente que ele apagou. E ele abriu os olhos depois de alguns minutos, alguns segundos, não sabe? E quando ele abriu os olhos, ele ouviu o filhinho dele dizendo: Papai, eu não quero morrer. E ele apagou de novo. Passou-se alguns dias e ele acordou no hospital. Quando ele acordou no hospital, a primeira coisa que ele perguntou foi da família dele: cadê minha esposa e meus filhos? Aí ficou um silêncio na sala que nem está aqui agora. Os médicos não conseguiam falar para eles e falou: vou chamar sua família, eles vão te explicar o que aconteceu. E ele preocupado, querendo saber dos filhos, da esposa, e quando ele chegou o irmão dele, ele falou assim: olha, eu tenho uma notícia para te dar, cara. Essa notícia eu vou dizer para você e eu vou dizer para você que Deus sabe todas as coisas. Ele falou: não, mas cadê a minha esposa? Cadê os meus filhos? Ele falou assim: olha, naquele acidente, os meus 2 sobrinhos, sua esposa veio a óbito. Meu Deus, cara. Quando ele ouviu isso do irmão dele, ele falou assim: Everton, eu travei. Foi a pior coisa que eu ouvi na vida. Meu Deus, cara. E ali ele começou a gritar, começou a se debater, os médicos veio, deram um negócio lá para ele dormir, né, um sonífero e tal, ele apagou naquele momento. Depois ele voltou, acordou, meio sedativo e tal, né, daquele jeito. Resumindo, passou-se alguns dias e ele foi para casa. E ele falou assim para mim: Everton, sabe qual foi a maior dor, cara? Toda vez que eu chegava de viagem, meu filho estava na porta da minha casa Meu com uma placa dizendo: Deus. papai, seja bem-vindo. E ele falou assim: como eu queria chegar naquele dia e ver meu filho com a placa dizendo: papai, seja bem-vindo. E ele falou que ele subiu até o quarto dos filhos, né? E não tinha ninguém lá esperando ele. Meu Deus, cara. E ali a ficha dele caiu, cara. E ele falou assim: olha, Everton, aí eu desci, meus irmãos estavam lá embaixo com a minha cunhada, estavam algumas pessoas da minha família, e eu pedi para eles se retirarem da minha casa, porque eu queria ficar sozinho. Sim. Ele falou que ele pegou a roupa do filhinho dele, abraçou a roupa do filhinho dele, chorou muito. Foi até o quarto da esposa, pegou a roupa dela, sentiu o cheiro dela. E aí ele desceu as escadas, abriu o portão e saiu pra rua. E ele falou assim: Everton, eu tô aqui na rua há alguns anos, cara. E eu não tenho mais vontade de voltar pra casa nem de viver. Já tentei o suicídio várias vezes e não consigo. Eu acho que se Deus me tirasse daqui seria a melhor coisa, mas Ele não quer me tirar. Só que eu sempre falo que Deus tem um propósito para todas as coisas. Sim. A vida dele naquele momento ali era um propósito para nascer alimentando vidas. Meu Deus, Ele cara. olhou para mim e disse assim: posso te dizer algo? Eu falei: pode. Ele falou assim: cara, valoriza a sua família.
Valorize seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Sabe aquela mensagem que você recebe? Às vezes um áudio de 2 minutos e você fica, pô, Sim, mano, cara. valoriza isso, escuta, cara. Esteja sempre junto da sua família. Porque você nunca sabe o último adeus que você vai dar pra ela. E ali, cara, eu chorei muito. Eu peguei a minha filha, fui pra casa, sabe, com aquela coisa na cabeça e aquela história. E eu pensei assim, Michel, se um lanche eu mudei o dia de alguém, por que eu não posso fazer um pouquinho mais? Aí eu cheguei em casa, pedi pra minha esposa fazer uma garrafa de café com leite. Ela fez a garrafa. Fui na padaria, comprei 15 pãozinho. Sim. Cortei o pãozinho, passei manteiga, enrolei no papel toalha. Na época a gente levava pãozinho com manteiga e umas bolachinhas Sim. recheadas, né? Uhum. E aí eu peguei a Yasmin, coloquei num carrinho que a gente tinha na época, um escortinho, hobby, quadradinho. Aquele carro era uma prova na minha vida, irmão. Sério, cara. É, porque se eu desligasse ele não pegava. Era. Pra gente sair pra rua. pra ter- Não pode desligar. E ali a gente. Eu coloquei a Yasmin no primeiro banco ali do meu lado ali, coloquei o saco de pão no colo dela, peguei a garrafa de café e fomos pra rua. Durante 2 anos, eu e a Yasmin saía pra rua toda sexta-feira com 15 Certo, pãozinho e uma garrafa de café. Meu Deus, que lindo, cara. E muitas das vezes eu falava assim, vou parar. Aí eu olhava pra Yasmin, ela dizia assim pra mim, papai, não para não. Aí eu olhava assim pra ela e falava assim, filha, mas tá tão difícil. Às vezes eu, né, eu e ela dentro do carro, eu começava a chorar e ela dizia, pai, não chora não. Deus tá vendo tudo, papai. Olha, menina de 4 4 anos. 4 anos de idade. Então, através daquele homem, aquele dia, nasceu Alimentando Vidas. Através da Yasmin Almeida dos Santos, de 4 anos na época, nasceu Alimentando Meu, que Vidas. lindo, cara. Então, quando eu falo que tudo que você passa hoje não é em vão, é isso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Se hoje o dia não foi muito bem, se a sua semana, se o seu começo de ano não foi bom, acredite numa coisa, Deus tem um propósito para todas as coisas. Só não desiste não. Não entrega os pontos não.